Olá, seja bem-vindo. Esse é o vídeo 8 do tópico 1 de Algoritmos e Estruturas de Dados. Sou o professor Daniel Guerreiro Silva. No tópico estamos falando sobre programação orientada a objetos e agora entramos num assunto importantíssimo que é o assunto de herança entre classes de objetos. Qual que é a ideia do conceito de herança? É a gente começar a estabelecer uma relação de hierarquia entre as classes de objetos, assim como muitas vezes existem relações hierárquicas entre os objetos do mundo físico. Então eu vou poder justamente fazer uma classe ser derivada de outras e ao fazer isso ela vai herdar as propriedades, as características, os comportamentos das suas classes base, dos seus ancestrais, digamos assim. Em termos de nomenclatura, a gente usa muitas vezes em C++ a representação é o nome de classe derivada e classe base, né? Uma classe derivada de uma determinada classe base. Também vocês podem encontrar a nomenclatura de que uma classe é subclasse de outra superclasse. Essa nomenclatura é mais associada à linguagem Java, mas vocês vão encontrar também essa terminologia. E aí, o que é a ideia de se trabalhar com herança é que você consegue daí implementar um aspecto interessante que é o da especialização dos seus objetos. De você construir, primeiramente, classes para descrever o comportamento mais geral e amplo, que vai ser necessário dentro do desenvolvimento ali do seu sistema, da sua aplicação, e para determinadas situações, para atender determinadas funcionalidades mais específicas, você pode criar classes especializadas a partir dessas classes gerais. E ao mesmo tempo que você consegue reaproveitar código. Nessa ideia do terceiro bullet aí, que eu consigo pegar o que um outro objeto faz e em cima disso colocar um algo a mais, incrementar, né, colocar um certo tempero ali, né, a cereja do bolo no comportamento que me permita fazer algo complementar ao comportamento, às propriedades, aos dados que aquela classe de objeto base já me fornece. E isso naturalmente facilita muito essa questão do aproveitamento de código, da reutilização do seu código. E também vale sempre lembrar, também é um recurso que mais uma vez joga a favor da ideia de você fazer um código modularizado, organizado, não com um bom grau de desacoplamento, de tal maneira que isso facilite o reuso do código, assim como a sua manutenção. Então, para ilustrar graficamente ainda, antes de falar de código, imagine que você tem, por exemplo, um aplicativo de desenho, como o antigo Paintbrush, que vinha instalado nos sistemas Windows, outros aplicativos de desenhos de formas, né, geométricas ou até tridimensionais, e você precisa trabalhar a implementação desse aplicativo. Então, repare, eu posso construir uma hierarquia de classes na implementação desse aplicativo, em que eu trabalho primeiro a representação pela interface gráfica do aplicativo de formas geométricas no geral, que nada mais são que entidades formadas por um conjunto de pares x de coordenadas, de pontos, né, dispostos nas coordenadas x, y, iniciando com formas, claro, bidimensionais, e aí, seja essa forma, né, seja ela independente, né, do seu formato, ela vai ter comportamentos padrão, como por exemplo eu
ter uma operação para fazer o desenho desta forma na tela e uma operação para eu mover essa forma na minha tela. Então veja, eu tenho aqui o comportamento e as informações mais gerais possíveis e aí eu vou especializando. Então, por exemplo, eu construo duas subclasses da classe formas, uma para representar formas bidimensionais exclusivamente, ou seja, que vão trabalhar só com a representação nos eixos x e y, e aí eu já especializo também a partir da classe formas uma outra classe tridimensionais que vai receber, além desses métodos e atributos ser dados, ela vai implementar em cima disso, por exemplo, a representação numa terceira coordenada z. E eu posso continuar justamente nessa construção hierárquica do meu código, especializando ainda mais as classes e construindo a partir, por exemplo, da classe bidimensionais, a classe círculo, que passa, né, a implementar, herda esses comportamentos de formas assim como de bidimensionais e implementa especificamente para objetos do tipo círculo, por exemplo, o ajuste do raio do círculo ou o preenchimento de cor da área delimitada pelo círculo e por aí vai, assim como nas formas tridimensionais eu posso continuar esse processo de especialização implementando classes que representem uma esfera ou que represente um cubo, que vai trabalhar operações associadas a esse tipo de forma, como cálculo de volume, cálculo de área de superfície, preenchimento de cor da superfície, da sua forma tridimensional e por aí vai. Muito bem, partindo agora para a implementação desse conceito em código. Como é que eu faço e implemento o mecanismo de herança em C++? A sintaxe é relativamente simples. Imagine que eu tenho uma classe base, da qual eu quero herdar os atributos e métodos. Essa classe tem essa declaração aqui. Para eu criar uma classe que herda esses atributos e métodos, esses comportamentos, eu vou declarar o nome da minha classe, da forma como a gente já conhece, aqui, né, palavra reservada a class, depois o nome da classe, aqui estou chamando de derivada, aí eu coloco 2 pontos, public base. Esse modificador de acesso public antes do nome da classe base é para eu, se necessário, fazer alguma alteração no controle de acesso dos membros herdados da classe que eu estou especificando aqui. Quando eu coloco aqui como modificador de acesso public, isso significa o quê? Que o controle de acesso dos membros da classe base vai ser respeitado aqui, ou seja, os membros que são privados em base vão continuar a ser privados aqui, inclusive não vão ter acesso, os membros protegidos vão continuar a ser protegidos aqui, vão ter acesso dentro da classe derivada, e os membros públicos continuam sendo públicos. Se eu altero aqui, por exemplo, coloco private, base, isso significa que eu vou herdar os membros da classe base, mas em objetos criados da classe derivada, todos esses membros herdados passam a ter modificador de acesso privado, ou seja, código fora da classe derivada não vai mais poder referenciá-lo. Muito bem, eu posso também implementar um mecanismo de herança múltipla em C++, que significa que uma classe base pode ser derivada de múltiplas classes. Nem todas as linguagens permitem esse mecanismo, por exemplo, Java não permite herança múltipla, porque o controle, o mecanismo de controle das propriedades da herança e das implementações, principalmente de construtores para as inicializações, assim como outras questões aí, passam a ser bem mais complicadas quando você trabalha com herança múltipla. Então, em geral, não é uma prática tão segura de programação para se adotar. Mas, de toda forma, C++ permite isso. Então, eu posso, por exemplo, como está aqui, né, nesse slide, fazer com que a classe derivada herde tanto os membros de base 1 quanto os membros de base 2.
Um outro ponto que é importante a gente ressaltar, que no contexto de herança aplicada à linguagem C++, é que há um requisito em termos da inicialização de classes derivadas, e essa inicialização, claro, sendo feita através do construtor. Você sempre precisa invocar na sua classe derivada o construtor da classe base. E como é que isso pode ser feito? Através de um recurso chamado em C++ de lista de inicialização. Então imagine que eu tenho aqui, né, esse exemplo sintético aqui, uma classe base chamada de pai. Ela tem dois construtores aqui, um que recebe uma string, outro que recebe um inteiro. E aí eu tenho a classe derivada filha, que herda a classe pai. Na hora que eu invoco, declaro, na verdade, né, vou fazer a implementação do construtor da classe filha, eu vou, né, escrever o cabeçalho, como a gente já está acostumado, e eu vou usar esse operador de dois pontos e colocar entre os dois pontos e a chave o que a gente chama de, né, invocação do construtor da classe base. A invocação do construtor da classe base é simplesmente chamar o nome da classe e passar os argumentos. Essa área entre os dois pontos e a chave é o que a gente chama de lista de inicialização. Então aqui eu posso justamente passar uma lista de comandos de inicialização separados por vírgula, inclusive comandos no sentido de invocar a classe base da classe derivada. A invocação da classe base pela classe derivada é obrigatória na definição do construtor de classes derivadas. Essa regra garante o seguinte, garante que quando você cria um objeto de uma classe derivada, os atributos herdados a partir da classe base por essa classe derivada, eles têm que estar obrigatoriamente inicializados. E para garantir que essa inicialização seja feita de forma correta, nada mais direto do que chamar justamente o construtor para os atributos na classe base. Então essa é a ideia desta obrigatoriedade. Vamos ver, através de um exemplo mais concreto, todos esses conceitos sobre herança. O exemplo vai se basear, né, num cenário, imaginem que vocês estão trabalhando no desenvolvimento de um sistema, por exemplo, um aplicativo bancário, em que eu vou ter que representar as contas correntes das pessoas, clientes desse banco. Então, vejam só, eu posso ter uma classe, conta corrente, de natureza mais geral, em que eu tenho algumas operações feitas em objetos dessa classe. Saque de um valor, depósito de um valor e a obtenção do saldo disponível nessa conta corrente. Então, imagine que eu posso instanciar objetos dessa classe conta corrente, como está aqui o objeto conta corrente 1, objeto conta corrente 2, cada um deles com um número de conta associado, um identificador de conta associado e, claro, associado ao cliente, assim como o seu saldo disponível. Vamos explorar nesse exemplo a ideia de herança através de um novo tipo de conta remunerada. Por exemplo, uma conta poupança, uma conta vinculada a uma aplicação de renda fixa, isso, né? Há aí N produtos do mercado financeiro que poderiam ser representados através dessa ideia. Então vejam só, o que uma conta remunerada é? A conta remunerada, ela precisa ter uma identificação? Sim, ela precisa ter uma identificação. Ela precisa ter a informação de saldo disponível na conta? Sim, também precisa ter essa informação. Portanto, faz todo sentido conta remunerada ser uma classe derivada da classe conta corrente, em que eu tenho as operações de saque, depósito, obtenção de saldo, mas além desse comportamento e atributos herdados da classe conta corrente, eu construo em cima disso, acrescento, né, especializo com a operação de aplicação de rendimentos em cima do saldo
dessa conta. Então essa é a ideia desse exemplo que a gente vai estudar agora. No próximo vídeo vamos estudá-lo direto no código, que está disponível, né? Os arquivos exemplos estão disponíveis para vocês na página do curso no Aprender. Então, vamos a esse exemplo no próximo vídeo. Até mais!